A paz do Senhor para todos que estão comigo nesse canal, a Palavra da Vida, amigos. Hoje eu vou estar falando para vocês aqui 3 homens de Deus, a qual o Senhor separou no meio de uma terra corrompida, no meio de uma terra violenta, no meio de uma terra pecaminosa, e separou como homens santos, como homens perfeitos, que andava na justiça, que andava na lei do Senhor, que guardava os seus mandamentos. E hoje nesse canal eu vou estar relatando para vocês a respeito desses 3 homens a qual agradou o Senhor. Então, queridos, hoje nós vamos estar falando de 3 homens, a qual o Senhor separou no meio de uma geração corrompida, mostrando para mim e para você que o que vale para Deus não é a terra em si, mas o que está em cima da terra, que são os homens. O homem, quando anda com Deus na sua justiça, o homem, quando anda com Deus, no seu caminho perfeito, Deus tem prazer em guardar, Deus tem prazer em salvar, em compartilhar as coisas a qual Ele quer revelar para toda a humanidade. Amados, eu vou estar aqui falando primeiramente de Noé, a qual a Bíblia vai dizer que era um varão justo e perfeito. Na sua geração, Noé andava com Deus. Amados, a Bíblia vai relatar que Noé, na sua geração, andava na justiça, andava obediente na vontade de Deus, em meio a uma geração corrompida, aonde havia violência, aonde um homem fazia a sua própria vontade, aonde toda a carne já tinha se perdido, não havia nenhum tipo de santidade, de pureza, de bondade, nem tampouco de misericórdia. O homem andava segundo a sua própria vista. Então Deus, ele vai separar Noé e a sua casa, porque Noé era um homem, como diz a palavra de Deus, era um homem justo e reto. Então Deus, ele separa Noé, ele acha graça em Noé e separa Noé e a sua casa, e protege Noé, e juntamente com um par de cada animais, para dentro da arca ele coloca Noé e guarda a geração de Noé por causa da sua santidade, por causa da sua pureza. E também a Bíblia vai relatar a respeito de Abraão. Abraão, aquele que o Senhor já sabia que ele iria ordenar os seus filhos, a sua casa, a guardar o caminho do Senhor com justiça e com juízo, Abraão, Deus sabia que Abraão seria um homem que iria passar para os seus filhos, para a sua casa, o que é guardar o juízo, o que é guardar a justiça de Deus. Então Deus tinha prazer de compartilhar com Abraão tudo aquilo a qual ele tinha planejado para Sodoma e Gomorra, a terra a qual estava com um pecado tão grave, tão gravíssimo, tão terrível, que fazia barulho, A Bíblia vai mencionar que Deus, ele decide descer, o Senhor decide descer, juntamente com 2 varões, a qual seriam 2 anjos, para saber o barulho que Sodoma e Gomorra estava causando no céu, que era um barulho desagradável, que é o pecado de Sodoma e Gomorra estava gritando no céu, com um som horroroso, e Deus desce para ver se de fato era aquilo que estava acontecendo, e ele compartilha com Abraão o que ele iria fazer em Sodoma e Gomorra. E o que me chama a atenção é que Abraão, ouvindo falar que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, ele diz: poderá o Senhor destruir o justo com o injusto? Poderá o Senhor destruir os santos com os profanos? E ele disse: de maneira nenhuma. Então ele disse: se haverá lá em Sodoma e Gomorra 50 justos, o Senhor destruiria aquela cidade? E ele disse: partando de mim isso, jamais faria isso, destruiria o justo com o injusto. E se ali tivesse menos 5 justos, apenas 45, o Senhor destruiria ele. Por causa dos 45, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. E ele vai pedindo 30, e se tiver 20, e se tiver 10, ele não destruiria aquela cidade. Mas o interessante que me chama a atenção é que nem 10 tinha em Sodoma e Gomorra. Por isso Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado estava cheirando mal, porque a maldade já estava se agravando de uma forma terrível, e Deus lá dos altos céus não suporta ver aquela situação. Deus não suporta, mesmo à distância, o pecado estava incomodando Deus. Então Deus vai lá e destrói Sodoma e Gomorra, e compartilha a Abraão o que ele iria fazer, porque Abraão era um homem que iria passar para a sua geração a justiça de Deus, os mandamentos de Deus, e seria um homem de fé e de obediência. E mais um
a qual Deus ele tem prazer em relatar a sua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Deus ele vai falar com Moisés face a face, como fala com um amigo. Está lá em Êxodo, amados, 33, versículo 11. Deus vai relatar, né, a sua intimidade com Moisés. Mas o interessante é que Deus, ele decide destruir aquele povo que Moisés estava tirando do Egito. Por quê? Porque era um povo rebelde, de dura cerviz. Era um povo obstinado. Obstinado significa povo teimoso, povo desobediente, rebelde, povo que não queria ouvir a voz de Deus. Então Deus ele diz a Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo e em ti farei uma nova geração nascer de ti. E Moisés ele vai conversar com Deus, pedindo que Deus viesse se arrepender daquele mal e não destruir aquele povo, porque era um povo obstinado. E Deus disse a Moisés: Moisés, não irei eu mais no meio do povo, porque se eu for no meio desse povo, eu vou destruir esse povo. E o que me chama a atenção é que Deus ele tinha amor a Moisés, como o amor de um amigo. Falava com Moisés face a face. Amados, uma coisa que eu vim aqui chamar a atenção aqui desses três personagens maravilhosos bíblicos, a qual é dito, né, de Abraão, né, de Moisés, de Noé, três homens de Deus, a qual vivia uma vida justa, uma vida santa, uma vida de fidelidade, de justiça, que tinha moral em meio à sua geração. O que me chama a atenção nesse texto, amado, desses três homens, na história desses três homens, é que nós, nos dias que nós estamos vivenciando, não muda em nada, amados, a gravidade do pecado de Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivenciando numa intensidade tão terrível que tem tomado conta até mesmo das crianças, a qual o Senhor disse que dos tais é o reino dos céus. Amados, nós temos visto esta gravidade nos nossos dias atuais, né? Nós temos visto a terra se corrompendo de uma forma tão terrível como no tempo de Noé, a qual Deus resolve destruir toda a carne. Nós temos visto a obstinação do povo, como vivia como no povo que andava com Moisés, povo obstinado, povo rebelde, povo teimoso, né? Povo murmurador. Nós temos vivenciado essas três eras nos nossos dias. E o que me chama a atenção, amados, hoje em oração foi, amados, se você não viveu uma vida de oração, se você não viveu uma vida de santificação, se você não viveu uma vida de renúncia, se você não viveu uma vida na contramão desse mundo, amado, você vai ser destruído juntamente com essa humanidade. Você vai ficar para trás juntamente com essa humanidade, porque essa terra, amado, tem desonrado a Deus. Porque esse povo, amados, que nós estamos vivenciando hoje é um povo idólatra, né? O próprio Deus disse: Moisés, o povo está lá embaixo, não adorando o Deus verdadeiro que tirou eles do Egito, mas estão adorando um Deus de bezerro. Estão adorando um bezerro de ouro, a qual eles titulam como Deus, né? Então isso trouxe ira no coração de Deus, revolta no coração de Deus. Como o povo, amado, é um povo ruim, um povo mau, um povo, né, que não sabe honrar o verdadeiro Deus. Nós estamos vivenciando esses dias e Deus manda a Moisés tirar, né, todo adorno do meio do povo. Que adorno era esse? Adorno na qual o povo deu a Arão para fazer um bezerro. E hoje o povo tem se adornado não para mais fazer de um bezerro um Deus, mas tem se colocado como um Deus. O homem tem se endeusado, o homem tem se enfeitado, se adornado para se ostentar ser alguma coisa. E o que me chama a atenção, amado, é que se nós não vigiarmos, nós caímos nessa cilada do diabo. Tudo que o diabo queria que Jesus fizesse era que adorasse a ele, para que ele viesse dar glória, para que ele pudesse honrar com ouro, com prata, com tesouros, com glórias desse mundo. Tudo isso o diabo ofereceu a Jesus lá naquele monte. E nós sabemos, amado, que não é diferente nos nossos dias. Quantos têm se vendido por causa do ouro, por causa da prata? Quantos têm deixado se levar por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da fama? Quantos têm se vendido, amados, por causa de um prato de lentilha? Amados, o que está em jogo nos nossos dias atuais é a nossa salvação. Que você possa entender que Deus ele vai separar aqueles que são verdadeiros. Deus vai separar aqueles que são santos, aqueles que são justos, aqueles que são fiéis dos infiéis, daqueles que são pecadores, daqueles que são obstinados, daqueles que são má influência, daqueles que vivem uma vida, né, completamente ao contrário à verdade de Deus. Amados, o que me chama a atenção, amados, que se a gente não buscarmos a palavra de Deus como ela é e vivermos conforme ela é e não dermos crédito segundo a verdade que aqui está relatado, nós estamos perdidos. Se nós não atentarmos a ouvir a voz do Espírito Santo, como diz as igrejas, nós estamos perdidos, amados, que nós viemos voltar a ouvir a voz do Senhor e obedecer à vontade do Senhor, porque a tua carne procura meios e atalhos para seguir
cumprir a vontade da sua própria carne. Sabemos que a palavra de Deus, amado, tem muitos respaldo para vivermos em santidade, mas muitos têm procurado respaldo para viver no pecados. Muitos têm procurado meios para andar no erro, e que nós possamos voltar os nossos ouvidos à verdade de Deus. Como, irmãos, vamos ouvir a voz de Deus segundo a verdade que está na palavra? Orando. Ore, amado, ore. Vamos moer essa carne aí, meu irmão, na oração. Vamos moer essa carne aí, amados, no jejum. Vamos moer essa carne aí, meu irmão, na renúncia, para que nós possamos de verdade dar ouvido à voz que está na palavra dele. Porque se uma vez nós ficarmos vivenciando, né, procurando meios, costumes e ensinamento humanos para vivermos segundo a nossa vontade, amados, vamos viver uma vida de corrupção. E quem vive uma vida de corrupção, amados, está longe de Deus, está longe do céu. Se torna inimigo de Deus, amados. Essa é a palavra da vida hoje para a tua vida. Procure selecionar homens de Deus dentro da verdade, para que você possa andar como essa verdade exige. Procura ter, amados, observar aqueles a qual o Senhor separou como seu decreto, para que você venha viver dentro do decreto de Deus, dentro da justiça de Deus, dentro da vontade de Deus. Porque se você achar que porque Salomão teve várias mulheres e viveu no pecado e ficou tudo bem, se você acha que Sansão fez o que fez, pegou mulheres estranhas e fez o que fez e teve dentro da vontade de Deus, você vai ficar procurando meios para viver no pecado, amado. É o pecado que vai te consumir. E o pecado tem salário de morte, e morte eterna. Amém, amados? Fique com essa palavra. Desperta tu que dorme, acende tu a tua lamparina, volte a olhar com o olhar para Deus, busque pela tua salvação, escape-te pela tua vida, porque a chacoalha do Senhor está vindo sobre essa terra. Deus vai separar o justo, assim como separou Abraão e juntamente Ló de dentro daquela cidade pecaminosa. Deus vai separar o justo dessa terra. Assim como Deus separou Noé no meio de uma terra corrompida, ele vai separar os seus santos dessa terra. Assim como Deus entendeu que Moisés era um homem separado no meio de um povo corrompido, obstinado, assim Deus vai separar o teu povo dessa terra. Então, amado, a promessa é maior, a promessa é melhor. Deus vai arrebatar o teu povo dessa terra. Então desperta enquanto você pode, porque não significa estar junto com o santo, não significa que tu é santo. Tá no lugar certo não significa que você tá certo. Viver com aparência de tudo que tá certo, do cenário tá legal, não significa que você está no lugar certo, do jeito certo, no querer de Deus. Busque viver conforme Deus quer, porque as 10 virgens estavam juntas, mas porém só 5 era prudente, o restante era louca. Então não seja tu louca na presença de Deus, seja tu prudente, andando conforme Deus quer, na verdade, na santidade, na obediência, na justiça, na lei, na renúncia que Deus quer. Amém, amados? Busque o Senhor, entenda, a cruz é pesada, entenda, a cruz é verdadeiro evangelho, a cruz exige renúncia, e a cruz não é só um madeiro, mas a cruz é um padecimento de verdade, de largar o mundo e viver para Deus. Amém? Fique com essa palavra, pois essa é a palavra que Deus tem de vida para a sua vida, em nome de Jesus.